Olá, queridos, privilégio podermos estar juntos nessa manhã, nessa noite, nesse dia, como igreja, para celebrar ao Senhor. Muito obrigado por estar conectado aí junto conosco, com a igreja. Muito bom ser igreja também online. Muito bom poder abraçar você um dia e poder também conversar com você via online. E nesses dias, pensando aqui sobre o que nós estamos passando, está muito meditando bastante sobre o reino de Deus, como nós estamos conversando nesse mês, nesse bimestre, né, sobre a comunhão e a manifestação do reino de Deus. Então tem muitas coisas assim que envolvem a vida da gente. E eu tenho pensado bastante sobre o poder de Deus, pensando como o Senhor Jesus agia, visitava as pessoas, curava elas, ministrava as coisas do reino de Deus. E nós estivemos conversando e hoje queria conversar um pouquinho com você sobre alguns pontos básicos da fé cristã, mas eu creio que podem nos ajudar nesses dias para que nós possamos manifestar o reino de Deus. Amém, queridos? Então, nós temos conversado nesses últimos dias, não é para tocar no rosto, mas estou tocando, nesses dias, sobre o reino de Deus. Falamos há uns 2 domingos atrás sobre o poder do jardim. E eu pessoalmente fiquei impactado sobre o poder do jardineiro, que é o poder da poda. E também impactado sobre o nosso jardim, que é o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, o nosso entorno. E fiquei pensando muito sobre isso. E quando pensa assim no espírito, no seu espírito, você vai perceber que o seu espírito tem 3 áreas. Tem a sua consciência, que é a voz de Deus no seu coração, que diz agrada ou não agrada a Deus. Você tem a intuição, que é a revelação das coisas de Deus, dos pensamentos no seu espírito. E você também tem a comunhão, que acontece por intermédio da oração, da conversa com Deus. E esse jardim precisa ser cuidado, trabalhado. Precisamos aí trabalhar bem o nosso espírito, como também a nossa alma, seja nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e pensar em como trazer o nosso pensamento para debaixo da obediência de Cristo, os nossos sentimentos, nossas emoções para debaixo dos sentimentos de Cristo, a nossa vontade para debaixo e os desejos do nosso coração para debaixo da vontade de Deus. E uma coisa que mexeu comigo bastante na questão da poda é que todo jardim, que é um jardim bonito, bem ajeitado, ele é um jardim que foi podado bastante, foi bem trabalhado pelo jardineiro. Então, quando nesses dias nós experimentamos a poda de Deus em algumas áreas, em relacionamentos, algumas coisas que nós não podemos fazer, outras coisas que nós podemos fazer, eu creio que não é castigo de Deus. Nosso Pai não é um Pai que fica castigando a gente à toa só porque Ele está com raiva de alguma coisa. Eu creio sim que o nosso Pai nos disciplina. E usa esses dias que nós passamos aí para nos disciplinar e ensinar algumas coisas ou rever algumas coisas para que nós possamos aí estar fortalecidos no caminho, no caminhar com Ele. Amém, queridos? Domingo passado eu falei um pouquinho sobre criados para ter domínio. E falamos sobre a importância de renovar o nosso entendimento, o que significa domínio, o que significa autoridade, o que significa governo, que Deus nos dá por intermédio do reino de Deus. E a gente precisa aprender a trabalhar isso na maneira como Deus pensa. Então eu creio que muitas chaves foram entregues aí sobre como o reino funciona nos últimos domingos, e se possível assista lá nesses dias, se puder revisar, creio que vai edificar muito a sua vida e lhe fortalecer. E nesses dias então eu estava pensando sobre o poder do reino de Deus, como é que o poder de Deus ele opera. E eu fiquei impactado, e isso é um texto que mexe muito comigo, quando eu leio lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, lá diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 2, se puder abrir aí, 1 Coríntios 2, os primeiros 5 versículos, que eu gostaria de conversar com você sobre eles. Eu acho esse texto bastante intrigante e bem desafiador para os nossos dias, e a minha busca é conseguir aplicar isso para o nosso dia a dia, nesses dias que nós estamos mais em silêncio, mais à parte em casa, meditando, pensando sobre as coisas.
E em 1 Coríntios 2, então eu vou ler lá o texto, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu estava ouvindo hoje um pouquinho ali, participando no hangout dos adolescentes, no sábado à tarde que eles fizeram, e a Aline estava justamente comentando sobre a conversa de Paulo lá no Areópago, em Atenas. E Paulo havia estado lá, ele tinha ficado inquieto com toda aquela idolatria que havia ali, foi conversando com um, conversando com outro, e convidaram ele para um centro de filósofos. E ele foi lá, conversou com eles, essa história conta-se em Atos capítulo 17. E ele pregou ali uma mensagem extraordinária que a gente pode aprender até hoje da sua fala. Até hoje a fala dele está lá no Areópago, encravada nas pedras. E quando ele começou a falar sobre o poder do reino de Deus, que é a ressurreição de Jesus, ele disse: Paulo, você está louco? E pararam com a conversa com Paulo naquele instante. E somente alguns ali, pessoas se interessaram e ficaram conversando com Paulo. Logo na sequência, que se vê que Paulo ele sai de Atenas e ele sobe para Corinto. E Corinto ele tomou uma outra decisão. Ele disse assim: Eu, irmãos, quando fui ter com vocês lá em Corinto, eu fui anunciar o testemunho de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus. Eu não fui lá com ostentação de linguagem e de sabedoria. Ele disse: eu decidi uma coisa, eu decidi a falar de Jesus, e este é o crucificado. E se você olha no capítulo anterior, já no versículo 18 de 1 Coríntios 1, Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E Paulo diz: eu vou falar de Jesus crucificado, eu vou falar dele ressurreto, eu vou falar do poder de Deus e compartilhar isso com vocês. Então Paulo simplesmente está dizendo: eu decidi não ficar falando bonito, eu não decidi ficar persuadindo vocês com muitas palavras inteligentes, mas eu queria assim que vocês experimentassem o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus nas suas vidas. E ele diz que é interessante que ele diz: eu fui em fraqueza, em temor e grande temor que eu estive entre vocês. A alma desse jeito. Quando a gente fala sobre o poder de Deus, a nossa alma ela fica com temor. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar essas coisas do poder de Deus? E Paulo disse: eu decidi a falar sobre isso, e eu vou pregar o poder de Deus por onde quer que eu vá. E aqui então Paulo faz uma declaração que ele impacta a gente quando ele diz assim que a nossa fé ela precisa se apoiar no Espírito Santo e no poder de Deus, no agir transformador dele. E um pouquinho mais adiante, no capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo 20, ele diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E aí vem naturalmente a pergunta para você e para mim: o que é o poder que ele está falando? É a palavra que a gente já conhece, que é o dunamis. E o dunamis significa simplesmente a habilidade de transformar alguma coisa. É um poder de realização, entra numa história e transforma aquela situação. É o poder, é a capacidade de entrar numa situação e fazer a diferença e transformar aquela situação. Como foi quando Jesus entrou na sua vida? Ele entrou na sua vida e houve uma transformação. É quando acontece um novo nascimento na sua, na minha vida, há uma transformação. E é aí que eu quero chegar com você falando sobre o poder de Deus. Assim como nós experimentamos na nossa vida o poder de Deus agindo, transformando a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, da mesma forma, nessa simplicidade que foi essa entrega de vida a Jesus, você experimentando essa transformação da sua vida,
em cada situação você pode experimentar esse poder de Deus, e nesses dias que nós estamos agindo, existe muita oportunidade nossa de nós manifestarmos o reino de Deus. E aí eu quero voltar para um princípio que você já conhece de decor e salteado, mas o Espírito Santo fica insistindo nisso para que a gente firme o nosso coração, o nosso entendimento nessas verdades. E quando Jesus ele começa o seu ministério, lendo lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, você vê que Jesus ele começou a iniciar o ministério dele e começou empregando o Evangelho de Deus, as boas notícias das coisas de Deus. E diz assim, ele dizendo, quando Jesus diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, está por se manifestar, e ele se manifestou após a morte e a ressurreição no dia de Pentecostes, que o reino de Deus se manifestou em poder na vida dos discípulos e manifestou também hoje, como se manifesta hoje na nossa vida. E aí ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas duas palavras que são clássicas para o nosso entendimento, e me desculpe ficar insistindo com você, mas é tão chave que nós precisamos tornar disso um hábito nosso na maneira de enfrentar qualquer circunstância e qualquer situação. O Senhor disse assim, que eu e você, nós precisamos nos preparar para o agir do reino de Deus, abrindo o nosso coração para essas boas notícias. E o reino de Deus, ele é sobrenatural. Ele é diferente do que é o natural que nós estamos acostumados, que nós costumamos ver as pessoas se movendo. Jesus, ele é o reino de Deus em ação, e você vê sempre ele agindo, ensinando, você vê ele agindo, proclamando o reino de Deus, como aqui dizendo, chegou o reino, está chegando, está se cumprindo. Ele ensinou arrependimento, ele ensinou o crer, e ele curou as pessoas de toda sorte de enfermidades. Todas as pessoas que se achegaram a Jesus ele curou, e ele libertou as pessoas da opressão das trevas. Em cada situação ele manifestou o reino de Deus de uma forma extraordinária e sempre diferente, nunca de uma forma igual como o reino de Deus ele atua. Então quando ele diz assim, para que a gente experimente o reino de Deus, a gente precisa bater essa estaca firme no nosso coração. É pelo arrependimento que eu vou experimentar o reino de Deus. Eu, você, nós como igreja precisamos nos arrepender mais profundamente na nossa maneira de pensar. E você já sabe que o arrependimento é a nossa disposição de pensamento, a nossa estrutura, como nós pensamos, como nós olhamos para as coisas. O arrependimento é necessário para que nós possamos experimentar o poder de Deus. Se não nos arrependemos, se não aprendemos a pensar como Deus pensa, nós vamos ficar nos batendo dia a dia, tentando viver o sobrenatural, mas da maneira natural e não da maneira sobrenatural, que são os pensamentos de Deus, que são acima, os caminhos dele são acima, e a gente precisa assimilar isso, essa maneira de pensar de Deus, esse como alguns estudiosos falam hoje em dia, o mindset de Deus, a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus olhar para uma situação, e ela é bem distinta, né? Se pensar, por exemplo, para Deus não haverá impossíveis. Deus não olha para uma situação, põe a mão na cabeça, e agora, José, o que nós vamos fazer? Não é assim que ele olha, sorri para a situação, e ele sabe muito bem o que fazer, porque o pensamento dele é distinto, e ele sempre vai agir na minha vida com um sorriso no rosto. Ele vai olhar para a sua situação e diz, meu filho, nós vamos aprender aí uma coisa extraordinária nesse momento. E aí entra o nosso arrependimento. O arrependimento significa então mudar essa maneira humana de ver as coisas, a maneira que as pessoas ao nosso redor veem, a maneira como nós estávamos acostumados a ver a vida, a resolver as nossas situações, a buscar em Deus a maneira como Ele pensa. E aí tem algumas coisas interessantes, quando Jesus diz assim, se alguém quiser me seguir, pensar como eu penso, o que ele diz? Ato número 1, negue-se a si mesmo. Você não é mais o centro das atenções. A vida não gira em torno da vida humana. O humanismo que faz com que todas as coisas girem em torno das pessoas, pelo bem, para o bem das pessoas em si,
Não é assim que funciona o reino de Deus. Eu preciso me arrepender a esse respeito. Mas em torno do que eu preciso girar então? Em torno da vontade de Deus. Em torno do senhorio de Jesus na nossa vida. Ele é o centro gravitacional. Ele precisa entrar como centro de todas as coisas e tudo precisa girar em torno dele para que a vida funcione de uma forma sobrenatural. Então, esse arrependimento precisa acontecer na vida da gente. E é interessante que quando a nossa alma está inquieta, a gente começa a girar em torno do nosso próprio sentimento. Esses dias, ouvindo tantas notícias, vendo até coisas que me mostraram, a minha alma começou a ficar inquieta, a ficar preocupada consigo, comigo, com a Silvia, com a família, com a igreja. E essa preocupação vai ajudar alguma coisa? Não vai, não. Eu preciso negar isso e perguntar a Deus, como é que o Senhor olha para essa situação? E automaticamente, quando eu olho para Ele, eu percebo que a paz dEle, que excede o entendimento, enche meu coração de novo. Eu posso respirar e olhar com confiança diante daquilo que está diante de mim. Então o reino de Deus é um reino de paz, não um reino de ansiedade. E o poder de Deus, ele vem na nossa vida para tirar essa ansiedade e me entregar a paz. Então, o arrependimento vai pedir que eu me negue a mim mesmo. Eu não sou o centro, eu não sou o centro das coisas. Deus é o centro. Jesus é o centro. A vontade dele é o centro. Eu preciso gravitacionar em torno dele. E uma outra coisa que eu preciso acontecer para que eu possa me arrepender, a Bíblia é muito clara, e quando nós olhamos lá no texto de Colossenses, que nós colocamos para esse ano, ele diz ali, fazei morrer a vossa carne. Faça morrer seus desejos egoístas. E às vezes nossos desejos egoístas estão voltados para muitas coisas boas. Nós queremos o bem da pessoa. Quando Pedro aborda Jesus e diz, isso não te aconteça, ele tinha um bom pensamento, um pensamento humano. E ele precisou soltar isso. Precisou fazer morrer esse desejo para entender o pensamento de Deus. E não tem como você e eu conseguir alcançar o pensamento de Deus se nós pensamos de maneira humana. Eu preciso fazer morrer esses meus desejos, fazer morrer os sentimentos, colocar eles para debaixo da obediência de Cristo. Então, todas as vezes que eu procuro satisfazer os meus desejos, e às vezes são coisas lícitas e boas, mas que me colocam no centro e eu preciso fazer isso morrer. Então, toda oração minha, quando eu vou orar, eu preciso entregar para Deus o que eu quero, o que eu desejo. Muitas vezes a gente vai para Deus e diz para Ele o que a gente quer, o que Ele faz, Ele deve fazer assim, 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 faça morrer isso. Faça morrer isso. É uma maneira de arrepender-se. E quando você faz morrer, você vai permitir então que o poder de Deus comece a agir na sua vida, ou na circunstância, na situação, para que Ele possa ministrar a sua vida. Então arrependimento tem a ver com isso, é se render à vontade de Deus, é render o meu pensamento ao pensamento de Deus, é submeter o meu sentimento ao sentimento de Cristo e começar a gravitacionar no pensamento de Deus, como Deus pensa. Aí sim nós entendemos o que é receber ao Senhor Jesus como o Senhor na nossa vida. Às vezes as pessoas aceitam a Jesus, parece que estão fazendo um favor para Ele. Tá bom, eu vou aceitar você então na minha vida, mas eu quero que você faça o que eu quero que faça. E as pessoas ainda ficam no controle. E eu preciso de uma entrega. A gente às vezes deixa de falar aceite Jesus, a gente fala assim, entregue a sua vida a Jesus. Ao se render a Ele, ao se entregar a Ele, o que acontece aí? Eu experimento um novo nascimento. E aí experimento a manifestação do reino de Deus na minha vida, um novo nascimento. Eu vejo o reino de Deus e pelo novo nascimento eu experimento o entrar no reino de Deus. Então, querido, preste bem atenção, porque você é um instrumento para a manifestação do poder de Deus sobre a face da terra. Ele quer operar por seu intermédio. E nesses dias, nas pessoas com quem nós conversamos, às vezes até online, o importante é que você perceba Ele como centro, e a vontade dEle, o falar dEle como centro da sua vida. E o novo nascimento é o testemunho dessa manifestação do reino de Deus que transforma a mente.
Quando o João, na sua primeira carta, ele escreve lá, ele diz assim, aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado, ele não consegue viver na prática do pecado. E às vezes eu pergunto para uma pessoa que vive na prática do pecado, você nasceu de novo? Você experimentou um novo nascimento? Que essa transformação do coração é o poder de Deus que entra e transforma o coração, a mente, os desejos, a busca do coração. Então permita Deus tocar a sua vida profundamente, permita o poder de Deus vir e trocar o seu coração, porque é isso que a palavra de Deus fala. E é para isso que o poder de Deus vem na nossa vida, tirar um coração insensível, um coração egoísta, um coração que só quer as coisas para si, e nos dar um novo coração, um coração que é rendido para a vontade de Deus, que busca a vontade de Deus. Então é Ele quem troca o coração insensível e dá um novo coração. Essa é a manifestação do poder de nossa vida. Então, esse é o primeiro passo para que a gente experimente o poder de Deus na nossa vida, reconhecê-lo como o Senhor Jesus. E eu fico admirado como o Espírito Santo, desde que nós começamos a falar sobre o reino, ele fala sempre de novo, declare Jesus como o Senhor, reconheça Ele como o Senhor da sua vida, reconheça Ele como o Senhor das circunstâncias. Ele é o Senhor, e se Ele não é o Senhor, aí fica difícil. Aí quando nós queremos tomar a rédea. Mas Ele é o nosso Senhor. Então sempre de novo eu preciso mudar a minha maneira de pensar, de ver as coisas e me colocar debaixo do senhorio dEle e vou experimentar assim o poder dEle na minha vida. Tudo bem? Você ainda está comigo? Então nesses dias de crise, isso aqui é muito importante ressaltar, pois a nossa alma fica afobada e ela quer tomar o controle e diz, opa alma, segura a onda, vamos nos submeter ao senhorio de Jesus. Ele está no controle, está cuidando da nossa vida, assim como os adolescentes estavam conversando, de entender que quem está no controle, quem está cuidando da nossa vida é o nosso Pai Celeste. É o Espírito Santo que está operando em nossa vida e manifestando o poder dele na nossa vida. Então nós podemos viver em paz, viver em segurança, claro, obedecendo o que nos dizem. Isso faz parte do poder de Deus na nossa vida, de nós atendermos o que se nos pede e agirmos com paz, com segurança, acalmando as pessoas ao nosso redor. Então Jesus diz arrepender-se. Segunda coisa ele diz, creia na boa notícia. O arrependimento vai abrir a porta para que eu possa crer. Quando eu começo a deixar o meu pensamento e a pensar o pensamento de Deus, aí eu começo a receber a palavra de Deus e posso dizer assim, ok, a palavra de Deus ela é verdade para mim. Eu tomo ela por verdade na minha vida. E aí entra um ponto interessante na questão das coisas do reino de Deus. Jesus, quando morreu na cruz por você e por mim, quando ele ressuscitou, ele levou sobre si o castigo da humanidade. Ele reconciliou o mundo com Deus. E hoje nós somos portadores de uma boa notícia. Se deixa reconciliar com Deus. Abra o seu coração. Deus não está bravo com a humanidade. Deus está bravo, e quando, não sei se você está acompanhando a leitura de Apocalipse, e esses dias o Espírito Santo testificou o que você está lendo em Apocalipse, é o mundo espiritual, e como Deus está julgando e batalhando contra as obras das trevas. Deus ama a humanidade, Deus ama as pessoas, mas Ele tem um juízo, Ele tem sobre as obras das trevas, sobre os poderes das trevas, Ele vai aniquilar, destruir com o sopro da sua boca. Então na sua vida, quando nós recebemos a boa notícia, Jesus levou sobre si o castigo, e o meu Pai, com isso, Ele trouxe para mim o perdão, eu recebo esse perdão pela fé. E o arrependimento, ele me ajuda a dizer, ok, isso é verdade. É assim que Deus está dizendo, eu creio nessa palavra. Eu abro o meu coração para esse pensamento de Deus e creio. Deus tomou sobre si em Cristo Jesus a maldição que estava para mim. E hoje não tem lugar mais para maldição na minha vida, nem na sua vida. A boa notícia é essa. Existe perdão na sua vida. Existe o prosperar de Deus na sua vida, existe a paz dele para a sua vida, existe saúde divina para a sua vida, o favor de Deus é para com você. Quando nós cremos na boa notícia, como eu já disse esses dias nos cultos, quando a palavra de Deus diz evangelho, é como dizer, é bom demais para ser verdade, mas é só isso? Sim, é só isso.
é se arrepender e crer, tomar por verdade para a sua vida. Essa é a palavra de Deus separada para você e para mim. Então, o arrependimento, ele abre o espaço para que eu possa receber com fé a palavra de Deus, possa crer na obra de Deus como uma manifestação do poder de Deus na minha vida. Então, tudo que é necessário acontecer para que o reino de Deus se manifeste em nossa vida já foi conquistado na cruz. Me deixe fazer um parênteses aqui com um versículo que é muito usado nesses dias e que às vezes percebo assim, puxa, nós precisamos pensar ele de uma maneira nova. Salomão tinha inaugurado o reino, ele tinha inaugurado o templo, ele orou a Deus pedindo para que Deus se manifestasse naquele lugar, e Deus responde para ele dizendo assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar a mim e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E hoje nós pensamos que nós precisamos fazer isso para que nós tenhamos o agir de Deus. E o Evangelho já traz um pensamento diferente. Quando Salomão recebe essa palavra, ali na inauguração do templo, as pessoas precisavam fazer o que para receber o perdão de Deus? Eles precisavam levar lá a sua oferta, precisavam fazer por merecer, para receber o perdão, precisavam ir lá todo ano fazer a sua oferta, e traziam então a sua oferta, ser uma pomba, uma ovelha, e assim por diante, faziam as suas confissões, colocavam as suas mãos ali, e saíam com a declaração de um sacerdote que os pecados deles estavam perdoados. Então eles precisavam fazer a oferta para receber perdão. Aí quando você vê Jesus, ele se tornando a oferta perfeita, ele se humilhou, foi obediente a Deus até o final, até a morte. Ele buscou a Deus, ele orou a Deus, ele se fez, como diz a Bíblia lá em 2 Coríntios 5, ele se foi feito pecado por nós, ele assumiu a nossa culpa, e hoje, quando nós recebemos a Jesus como Senhor na nossa vida, cremos na palavra de Deus, nós recebemos o perdão de Deus na nossa vida. É a única coisa que nós podemos fazer, nos arrepender dos nossos caminhos e crer na boa notícia que é o Evangelho. E graças a ele recebemos o perdão e fomos sarados por ele. Já está estabelecido sobre a sua e sobre a minha vida. Então, nós somos cristãos chamados pelo nome de Cristo. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios para obter o perdão de Deus. Em Cristo, os nossos pecados já estão perdoados. A questão para nós é crer que é assim e receber o perdão. Se humilhar aqui para nós é o arrepender-se, é dizer: Deus, ok, o seu pensamento é melhor que o meu pensamento. Eu não consigo fazer nada para poder merecer o seu perdão. Eu creio simplesmente que Jesus morreu por mim na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Agora, quando diz ali se converter dos maus caminhos, é mudar a nossa maneira de pensar, sair do centro, negar-se a si mesmo, não pensar mais como um ser humano, mas é nos abrir para o pensamento de Deus, é crer no Evangelho, nas conquistas estabelecidas por Cristo ali na cruz. Então, os pecados já foram perdoados, e o nosso Pai Celeste recebeu a obra da cruz como suficiente por nós e pelo mundo inteiro. Tudo que é necessário para sarar a terra já nos foi dado em Cristo Jesus. Então a boa, a excelente notícia, a notícia que é tão boa que quase é boa demais para ser verdade, mas é verdade, é que o Senhor Jesus levou sobre si o castigo que era para nós. Ele levou a maldição que era para nós. Ele levou sobre si as enfermidades, ele levou sobre si o juízo sobre o pecado. Hoje não tem mais juízo sobre nós, hoje nós temos o perdão de Deus. E ao reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Um filho amado que agora faz parte e tem uma experiência com o poder de Deus de nascer de novo. Então o reino de Deus, ele se manifesta em nós por meio do Espírito Santo. E assim nós recebemos o reino de Deus em poder. E disso nós testemunhamos. E quando nós testemunhamos, debaixo desse poder que nós recebemos do novo nascimento, a Bíblia diz assim que
nós nos tornamos testemunhas. E é como o Espírito Santo tem dito entre nós, toda vez que eu dou testemunho que Deus é amor, que Deus tem perdoado os nossos pecados, que Ele nos ama, nós ligamos o interruptor, nós batemos a chave da ignição e o poder de Deus começa a se manifestar em nossa vida quando dizemos: é assim, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra na minha vida. E quando você começa a orar dessa forma e pensar como Deus pensa, para Deus não há impossíveis, não há limitação para Deus. E ao crermos que não há limitação para o poder de Deus agir na nossa vida, a nossa oração ela muda. Não ficamos mais pensando no esforço que eu preciso fazer, na cara fechada que eu preciso orar para que Deus atenda a minha oração, para mostrar que eu estou sério no assunto. Eu posso sorrir, e eu posso me alegrar em Deus e crer na palavra dele. E é interessante que quando você começa a orar e você começa a reconhecer a Jesus como Senhor sobre a situação, e você passa um tempo celebrando a presença dele na sua vida, celebrar o poder dele, dizendo que para ele nada é impossível e que o propósito dele é que se cumpre na nossa vida. Você celebra isso na sua oração, no seu coração, você traz a si mesmo para um arrependimento, de reconhecer a Deus, reconhecer o pensamento de Deus. E enquanto você está nesse processo de se arrepender e dizer que você crê no poder, se crê na palavra de Deus, o que acontece? Você começa a ver as imagens que Deus te dá. Você começa a ouvir o pensamento de Deus. Deus trabalha com imagens, Ele lhe dá a imagem daquilo que Ele quer agir na vida das pessoas. É assim que Jesus agia. Quando Ele falava, ele fazia alguma coisa, Ele dizia assim, em João capítulo 5, né? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. E no tempo de oração, na comunhão com Deus, que você vai cultivando o seu jardim, pensamentos que não são de Deus vão ser cortados, limitações, medos, angústias são cortadas, e você começa a ver e ter imagens do poder de Deus agindo. E quando você começa a crer nas imagens que Deus lhe dá, e você começa a ouvir a palavra de Deus que Deus vai lhe dando, e você se posiciona simplesmente resistindo o mal e dizendo: fora, seja anulado e desfeito, debaixo da palavra que você recebeu. A autoridade, o poder de Deus começa a se manifestar na sua boca. Aí você entra com um decreto, você entra porque está debaixo do poder dele, e você começa a falar. E assim eu proclamo sobre a sua vida o poder de Deus agindo na sua vida, poder de paz, poder de segurança agindo aí na sua vida. Às vezes você fica olhando para baixo, olhando para longe, inseguro. Será que é assim mesmo? Creia na palavra de Deus. Creia que ela é verdade e ela faz o que ela diz que ia fazer. Não olhe para suas experiências passadas, olhe para o Senhor. Pense no pensamento dele, como ele vê a situação. Você e eu, como o Espírito Santo tem testificado, somos soluções nessa hora. E a nossa palavra, a sua oração que você faz com alguém, traz a segurança, traz o poder de Deus sobre a vida da pessoa. E comece a declarar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. E a igreja hoje ela é chamada para manifestar o sobrenatural de Deus da mesma forma que o Senhor Jesus manifestou, ensinando os pensamentos de Deus, proclamando eles como verdadeiros, curando as pessoas das suas enfermidades, seja a enfermidade do espírito, da sua alma, do seu corpo físico, libertando as pessoas da opressão das trevas, trazendo o reino de Deus por onde nós passamos. Seja ousado nisso, seja intrépido. É por isso que a igreja lá em Atos capítulo 4 pedia por intrepidez, pela coragem de falar a palavra de Deus, e receba sobre a sua vida nessa hora o descanso de Deus na sua alma, a certeza de fé na sua alma. O Senhor é contigo, a palavra dele é verdadeira, ele é seu escudo, a presença dele está na sua vida e o propósito dele vai se cumprir por seu intermédio. Não se intimide, situações, circunstâncias, o que houve, o que pessoas estão dizendo, o que você está olhando. Olhe para o que Deus está dizendo. Como diz nosso livro lá, As Quatro Chaves, se aquiete, se coloque na sua torre de vigia para ver o que Deus está falando com você. Comece a escrever os pensamentos,
Compartilhe uns com os outros, compartilhe comigo os pensamentos de Deus na sua vida. E você verá o poder de Deus agindo de uma forma extraordinária. E eu quero concluir então, querido, nesses dias, vamos manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Alguns perguntam para mim, puxa pastor, o senhor está rindo muito nas suas lives, o senhor fala com um sorriso no rosto, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso sorrir, me alegrar com Ele, porque Ele me disse, alegre-se no Senhor. E mais uma vez Ele diz, alegre-se. Eu creio na palavra, eu me arrependo da tristeza, me arrependo de ficar olhando para mim mesmo, para as circunstâncias, meus sentimentos, e eu começo a sorrir. E é isso que a palavra de Deus hoje está nos dizendo. O poder de Deus quer se manifestar e Ele precisa da nossa parte que a gente se arrependa, que a gente se submeta a Ele e que a gente comece a crer na palavra de Deus e dizer ela é verdade na nossa vida. Ele é a nossa segurança, Ele é o poder de Deus na nossa vida. E você sai por aí então, comece a orar pelas pessoas. O poder de Deus vai agir por seu intermédio, curando as pessoas, libertando elas das suas ansiedades, trazendo segurança, trazendo paz. E por isso eu quero orar nessa hora com você. Se una comigo na oração, diga assim, ore junto comigo. Querido Pai Celestial, eu quero lhe agradecer por cada membro da Comunhão Cristã Shalom, por cada relacionamento que cada um tem, pela sua área de influência nos seus colegas de trabalho. Eu quero te exaltar como o Senhor das nossas vidas, Senhor dos nossos sentimentos, das nossas experiências que tivemos em nossas vidas, Senhor da sua igreja, da nossa sustentação. Queremos dizer que o Senhor é Senhor do futuro, mesmo muitos dizendo que vem tempos difíceis diante de nós, nós dizemos o Senhor é conosco e em todas as situações o Senhor vai nos conduzir debaixo do seu amor, do seu cuidado, e vamos caminhar seguros. Sim, querido Pai Celestial, muito obrigado que a sua palavra é verdade na nossa vida e nós recebemos o mover do Espírito Santo na nossa vida para nos transformar no pensamento, para nós conseguirmos pensar os pensamentos de Deus. Nós rejeitamos o nosso achar, o nosso achômetro. Nós não queremos saber do que o homem pensa, nós queremos saber do que o Senhor pensa. Revela-nos, ó Deus, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra. Dá-nos visão aberta para esses dias, para que possamos ver como o Senhor vê. Dá-nos o teu coração para com as pessoas, de empatia, de compaixão para com elas, para alcançá-las no teu amor. Sim, nós resistimos todo espírito de medo, todo espírito de confusão na nossa vida, no meio da igreja, na nossa nação, sobre a nossa cidade. Nós decretamos a falência da confusão, a falência do espírito de medo, a falência de todo espírito de enfermidade, a falência de toda obra maligna de cansaço e confusão, e nós liberamos palavra de vida sobre a nossa nação, palavra de vida sobre as nossas autoridades, palavra de paz sobre o nosso presidente, sobre o nosso governador, sobre o nosso prefeito, palavra de paz sobre o legislativo, palavra de paz sobre o judiciário. Declaramos palavras de unidade na nossa no executivo, no legislativo, no judiciário. Nós decretamos que eles se tornem um no Senhor, que o temor do Senhor amalgamale eles num só coração para buscarem o bem da cidade e vencermos juntos tudo que intenta contra a nossa nação. Declaramos paz, segurança sobre os nossos governantes, entendimento sobre todos aqueles que estão, os agentes públicos de saúde, as diversas polícias, o exército, os que estão trabalhando nos caminhões, nos ônibus, que estão trabalhando nas entregas, em todas as áreas que estão trazendo sustentação. Declaramos paz, que as suas obras prosperem, que lhes vá bem em todas as suas ações, que tenham entendimento, a graça. Abençoamos os médicos nas suas ações, que eles tenham sabedoria, discernimento, né, na busca das soluções. Abençoamos com soluções extraordinárias. Declaramos paz, declaramos saúde sobre as nossas vidas. Sim, a saúde divina enchendo o teu espírito, a saúde divina enchendo a sua alma, a saúde divina enchendo o seu corpo, como diz a palavra de Deus. Seja santificado no seu espírito, seja santificado na sua alma, seja santificado, separado para Deus no seu corpo. Eu declaro paz na sua casa, eu declaro descanso na sua
casa, nos seus relacionamentos, que a palavra de Deus na sua boca traga saúde, traga paz e segurança a todos ao seu redor. Eu proclamo o sobrenatural de Deus se manifestando de uma forma extraordinária por cada um dos membros da comunhão cristã Shalom, sobre todos os filhos de Deus, sobre a nação brasileira, sobre as nações da terra, eles se levantando com paz, com segurança. Abençoamos os países mais afetados, como a Itália, com restauração e restituição, da mesma forma a Espanha, os outros países europeus que estão sofrendo de uma forma mais intensa. Haja paz, haja cura sobrenatural. Sim, um vento de cura venha sobre as nações da terra, sobre as nações da terra, em cura, no transbordar do reino de Deus se manifestando de uma forma extraordinária. Assim nós proclamamos o Evangelho, as boas notícias do Senhor Jesus de salvação e de cura para todas as nações, em nome de Jesus. E o povo de Deus que concorda aí na casa comigo aqui, com a Silvia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ande em paz e segurança debaixo da boa mão de Deus. Amamos vocês, um beijão no coração. Paz, queridos.